Hoje nós vamos aprender a utilizar banco de dados, mas é importante saber a ordem certa de instalarmos as ferramentas. Vamos utilizar para esta aula o banco de dados MySQL. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados onde você pode armazenar dados em tabelas, o que nós conhecemos como persistência. Você, após acessar o site do MySQL, você vai clicar em Download, correto? Depois você vem aqui para o finalzinho em MySQL Community Download, ou seja, é o download do banco de dados para a comunidade, de forma gratuita. Feito isso, você vai ter aqui, se você utiliza Linux, os downloads para os repositórios das versões Linux, que utilizam a Yum, a apt e a SUSE. Você tem aqui o instalador para o Windows. Então você vai clicar aqui, selecionar a sua versão do Windows e você vai baixar. Baixe a versão completa de 354.3 MB e você vai instalar ela. Depois que você instalar, ele vai pedir uma sequência de passos, você vai concordar. Ele vai pedir uma senha de administrador. Você vai simplesmente definir essa senha de administrador. Depois que instalou tudinho certinho, você vai vir aqui e vai abrir o MySQL Workbench. Você vai pesquisar no Google MySQL Workbench e vai aparecer para você, dentre as opções, uma que leva a esta página aqui. Você vai clicar bem aqui, Download Now. Selecionar a versão, no caso do Windows, e você vai baixar. É uma versão leve de 43 MB. Depois que você instalou, você vai abrir o MySQL Workbench, tá? Quando você abrir o MySQL Workbench, ele vai mostrar para você aqui as conexões de banco de dados que existem, tá? Principalmente a MySQL. Depois disso, ele já identificou aqui, que já temos uma versão do MySQL instalado. Mas nós não vamos para isso agora, nós vamos para modelagem. Então vamos clicar bem aqui embaixo, Nós vamos clicar em adicionar um modelo. Modelo entidade relacionamento, no caso que é o EER Diagrams, você vai clicar 2 vezes e você vai ter acesso a este espaço para construção. Nós temos aqui a ferramenta de ponteiro e seleção, de movimentação, tá? De borracha, nós temos de camadas, de notas, de imagens e de tabelas, além de vários relacionamentos, um para muitos, um para muitos e muitos para muitos, tá? Podemos nos aprofundar mais nesses tipos de relacionamento mais à frente. Na aula de hoje nós vamos apenas modelar um animal e buscar construir um modelo físico desta tabela, tudo bem? Como eu havia comentado, existem 4 tipos de dados. Dados do tipo texto, que no Java nós podemos armazenar em dados do tipo string, dados do tipo booleano, que no Java podemos utilizar o tipo boolean para armazenar dados booleanos, os dados do tipo numérico, que podemos utilizar o bit, o int, o long e o short, e os dados do tipo real, que são os dados que têm as casas decimais. E no Java podemos utilizar o double ou float. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos criar a abstração de um objeto aqui, tá? Eu estou usando esse termo porque é algo que já conhecemos na computação. A abstração é algo essencial hoje na computação. Então vamos lá. Vamos clicar aqui na tabelinha. Vamos clicar aqui. Pronto. Vou clicar nela e apareceram essas gaiolinhas brancas. Vamos expandir. E agora vamos dar 2 cliques na nossa tabela. Trazer ela para cá. Pronto.
Aqui é o nome da nossa tabela. Eu vou dar o nome de animais. Animais, ou seja, é de vários animais que serão armazenados aqui. São vários, então é melhor no plural. Eu vou clicar aqui depois, mas eu quero explicar uma coisa. Bem aqui é o nome da coluna, o tipo de dado que será armazenado nessa coluna. Nós temos aqui a chave primária, que é a chave que será usada para identificar, será usada como índice de busca, tá? De reconhecimento dentre os dados que serão inseridos. Not null significa que esse dado não pode ser nulo ou um dado que não tenha valor atribuído. Unique significa que tudo que for inserido nessa coluna deverá ser único. Por exemplo, se eu inserir um animal chamado Bob e esta caixinha estiver marcada, significa, tá, que eu não posso inserir nenhum outro animal chamado Bob. E isso seria problemático, porque tem muitos gatos, cachorro, papagaio que se chamam Bob. Então, por via das dúvidas, é bom deixar isso aqui só para quando você tiver plena certeza de que os dados inseridos nunca se repetirão e deverão ser únicos. Por exemplo, o CPF ele pertence a uma só pessoa, tá? Nós temos aqui, pessoal, o auto-incremente, tá? Por exemplo, quando você ativa o auto-incremente, significa, tá, que se eu inserir aqui o número 1, o próximo a ser inserido será o número 2, e o próximo do próximo 3, e assim por diante, tá? É uma progressão, ele vai causar uma progressão. Professor, se o autoincremente já for fazer esse trabalho para mim, eu tenho que inserir dados na coluna ID animal? Não, mas marque aqui ela, tá, como uma chave primária e automaticamente marque aqui como não nula, ou seja, ela deve existir. E aí, quando você marca isso aqui e marca isso aqui, o banco de dados se encarrega de inserir automaticamente, tá, do mesmo tipo de dado, o valor. Valor, por exemplo, se eu inserir um e não especificar ID animal, ID animais, o banco de dados vai se encarregar de autoincrementar com o ID do tipo 1. O animal, ele possui também nome, então eu vou chamar de nome animais. Acho que é melhor colocar no singular, nome animal, porque são vários. E aqui, ID animal. Porque o MySQL Workbench ele já preenche isso automático para você, tá? Então aqui, pessoal, eu quero que o nome animal ele seja inserido no banco de dados. Então eu vou vir bem aqui, ó, não nulo, beleza? Agora vamos para a raça do animal. Raça animal, ele vai receber... eu tenho que explicar uma coisa. Bem aqui, pessoal, nós vamos definir o tipo de dados. O primeiro já é inteiro, né? Então, ele vai preencher como 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui, eu quero explicar uma coisa. Nós temos o tipo inteiro, nós temos o varchar, que é equivalente ao texto ou à string, quando comparamos com Java. O decimal, que é equivalente ao float ou ao double, quando nós comparamos com o Java, tá? E nós temos aqui o de datetime, que é o de data, e o blob, que é de um conjunto gigantesco de dados, que podem ser armazenados, por exemplo, uma imagem do tipo base 64, tá? Professor, e o booleano? Como é que nós fazemos para armazenar booleano, professor? Você faz o seguinte, você marca inteiro, e aqui, ó, você pode colocar, entre parênteses, 1. O que significa? Que ele só vai receber um caractere, ou seja, ele vai de 0 a 9, não vai ter 10. E aqui nesse caso, vocês podem fazer da seguinte maneira, 1 para verdadeiro, 0 para falso. Tudo bem? É uma maneira de você utilizar o banco de dados para armazenar esse tipo. Afinal, são apenas dois valores que o booleano suporta, verdadeiro ou falso. E o inteiro
você pode utilizar para expressar isso simplesmente utilizando 0 para falso e 1 para verdadeiro, tá? Perfeito. Vamos voltar aqui para varchar. Pessoal, entre parênteses, você coloca o comprimento de caracteres. Nesse caso, 255 caracteres. E aqui podemos colocar como, vamos lá, 64 caracteres, tá? Professor, como é que eu faço para contar caracteres? Deixa eu usar essa aba aqui, ó. Aqui eu tenho um caractere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 caracteres. Se eu coloco aqui que varchar suporta apenas 4 caracteres, ele só vai armazenar esses 4 aqui, ó. Tá? Esse restante, ele não vai armazenar. Beleza? Então, com 255, eu já tenho um resultado muito bom. Com 64, eu armazeno um valor um pouco menor, um pouco mais moderado. Beleza? Tá, professor, nós já terminamos de abstrair aqui o nosso animal. Para que serve esse índice aqui? Esse índice, pessoal, ele mostra quais são os índices de identificação, quais são as colunas que são usadas como índice de identificação. Tratem isso aqui, pessoal, como se fossem um arquivo Excel, onde cada coluna é equivalente a um cabeçalho de coluna no Excel, tá? Beleza? Então tá. Agora nós vamos modelar de forma física. Vamos vir bem aqui, ó. Home. Vamos clicar bem aqui e vamos dar 2 cliques aqui na nossa instância local do Microsoft ou do MySQL. Pronto. Qual é o primeiro passo que nós devemos fazer, professor? Vamos criar o nosso banco de dados, tá? Eu gosto de utilizar o Caps Lock para escrever os comandos MySQL ou do SQL. Create database. Vou chamar esse database de clínica. Ponto e vírgula. Este comando aqui ele vai criar um banco de dados para mim, pessoal. Sim, somente esse comando. Deixa eu rodar ele aqui. Pronto. Ele me retornou aqui, ó, um verdadeiro. Agora, como é que nós vamos utilizar esse comando? Veja bem, vamos aqui para a aba Esquemas. Você vê o banco de dados aqui, ó. Expanda. Você vai expandir aqui tabelas, sysconfigs, columns. Tudo isso aqui você vai expandir, tá? Se você atualizar, bem aqui, ó, vai aparecer o banco de dados clínica, tá? E aqui algumas informações dele, tudo bem? Tabelas, colunas, índices, views, storages, functions e assim por diante, tá? Olhem só, percebam que ele está vazio, não tem tabela nenhuma. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar esta tabela bem aqui. Perfeito? Para isso, nós vamos dizer o seguinte, ó, use clínica. Esse comando, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou usar o banco de dados da clínica, tá? Que eu criei ainda agorinha. Então, todo comando SQL que eu executar daqui em diante, ele vai ser executado dentro do banco de dados clínica, tá? E aqui eu vou selecionar ele e eu vou rodar. Pronto. Tá aqui. Professor, e agora? Como nós vamos criar nossa tabela? Perfeito. Vamos lá. Create Table. Vindo aqui para o nosso diagrama, nós temos o nome de animais. O nome da nossa tabela é animais. Beleza? E agora nós vamos vir bem aqui. Animais. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro do parêntese, enter e enter. Tá? É aqui que nós vamos criar as nossas colunas, que são os atributos, tá? Do objeto, digamos assim. ID animal é um inteiro, não nulo,
com autoincremente. Então, vamos lá. ID animal, ele é um inteiro, not null, primary key, auto incremente, vírgula. O que isso aqui significa, professor? Primeiro, pessoal, diferente do Java, onde você declara o tipo, o nome e o valor, aqui você vai declarar o nome, o tipo e as constraints. Constraints, digamos assim, são as características desta coluna, tá? Beleza? Já sabemos que ela é não nula, que ela é uma chave primária, que ela tem um autoincremente, tá? Ele está reclamando aqui porque tem essa vírgula e eu não terminei ainda a minha declaração. Se eu terminar, basta eu apagar a vírgula e pronto, para de reclamar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Nome animal. Nome animal. Opa. Ele é um varchar de tamanho 255, vírgula. Tá? Tá reclamando porque eu não coloquei a vírgula aqui. Pronto. E por último, pessoal, nós temos a raça animal, que é um varchar 64, tá? Raça, opa, animal, é um varchar 64. Pronto. Percebam uma coisa. Aqui a gente cria a tabela e coloca os atributos entre os parênteses. É entre parênteses, pessoal, não entre chaves, tá? Detalhe. Aqui, diferente do Java, nós colocamos o nome da coluna e o tipo, tá? Nome, tipo. Nome, tipo. Ah, eu quero adicionar mais características. Nome, tipo, constraints. Beleza? Então, vamos executar aqui, ó, este comando de criação de tabela. Pronto! Ó, foi bem sucedido. Professor, como eu sei que a minha tabela foi criada? Você está vendo bem aqui, no nosso banco de dados clínica? Você vai vir bem aqui, ó, atualizar, e apareceu aqui essa setinha no lado. Vamos expandir. Opa! Apareceu aqui a nossa tabela animal. Vamos expandir a tabela animal. Nós temos aqui a nossa coluna, ID animal, nome animal, raça animal. Nós temos aqui os índices. Nós temos o índice primário, que é a nossa chave. Isso aqui, pessoal, é para armazenar chaves estrangeiras, e aqui são os triggers, que são ações automáticas que são disparadas ao executar alguma operação naquela tabela específica. Tudo bem? Então, por hoje, nós aprendemos a modelar uma tabela usando MySQL Workbench, e nós aprendemos a criar um banco de dados, utilizar esse banco de dados e criar uma tabela no nosso banco de dados. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos aprender a inserir objetos, ou melhor, dados nesse nosso banco de dados, nessa nossa tabela. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula.